Sal da igreja da paz do Senhor. Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14 de Mateus. Eu falei para o Senhor, Senhor, o que tu quer falar nesta noite? E o Senhor está falando aqui no livro de Mateus 14, versículo 22, que diz: Jesus anda por cima do mar. Tu crê nisto? E o Senhor falava muito comigo nessa palavra. E eu falei assim, Senhor, por quê? E o Senhor falou, porque tu está passando por esse momento. Eu estou 2 noites orando e chorando, por causa de uma guerra. E o Senhor me deu essa palavra. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Versículo 25. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pode se assentar. Eu acho uma palavra interessante, porque a Bíblia diz que eles estavam debaixo de uma ordem, estavam debaixo de uma obediência. E muitas das vezes, quando a gente está debaixo da ordem do Senhor, da direção, da obediência, a gente acha que o Senhor vai ausentar a gente de passar pela dificuldade. A gente acha que só porque a gente está na direção, porque a gente está no caminho, porque a gente está na obediência, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai isentar a gente de passar pelo vento, pela dificuldade. Mas é interessante que enquanto o Senhor dá ordem que eles obedecem, você repara que o Senhor agora vai para orar. Ele vai querer ficar sozinho e ter seu particular com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E agora os discípulos, debaixo da ordem do Senhor, eles vão pela 4ª vigília da noite, obedecendo a voz daquele que ordenou. E quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor começou a falar comigo. Recanto arabandaraçai. Que enquanto Jesus estava orando, talvez os discípulos tenham se sentido sozinhos naquele momento por estar indo, já que Jesus tinha ficado. Só que quando eu comecei a ler, o Senhor falou para mim, quem é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas? Tu acha que Jesus já não sabia o que eles iam encontrar no meio do caminho? O que ia acontecer? Claro que Jesus já sabia. Recanto arabandaraçai. Mas o Senhor estava permitindo eles irem. Recantarás, para provar a fé deles na hora da dificuldade. Tem hora que o Senhor parece que se esqueceu da gente. Parece que nada vai acontecer. Parece que o vento é mais forte. Parece que a dificuldade vai nos matar. Mas Jesus está dizendo, meu querido, eu estou te vendo. Enquanto tu estiver dentro do barco, enquanto tu estiver debaixo de uma autoridade, enquanto tu estiver debaixo de uma direção,
Xalabante cantará-se. O negócio é obedecer. O negócio é estar na posição. Eu vi o louvor, reanime sua fé, toma posição. Põe escudo no seu peito, espada em sua mão. Dê um grito de vitória, deixa ele agir. O inferno já tremeu, as muralhas já caíram. Tu crê nisso? Se Deus não quiser acalmar o vento, Ele vai acalmar a gente para passar por ele. De duas ou uma, ou ele acalma o externo, ou ele acalma o interior para tu aprender a lidar com a situação. E agora, imagine Jesus vindo na quarta vigília da noite. Tinha tanta hora para Jesus aparecer, mas foi na escuridão que ele decidiu se apresentar. Foi na dificuldade. Xalabandarás. Quando o vento era o contrário, que ele decidiu confundir. A Bíblia diz que agora os discípulos começam a ficar apavorados. Só que eu acho interessante a atitude de Pedro. Porque todo mundo fala, né, de Pedro. Afundou, pastora. Pelo menos tentou. Pelo menos foi. E quem ficou no barco? Só esperando para ver. Tem muitos que não vai, não quer que ninguém vai. Não faz e não quer que ninguém faz. Pelo menos Pedro foi ousado. Decidiu sair para encontrar, pastor. Xalabandarás. Decidiu sair para ir ao encontro de Cristo. Não ficou olhando só de camarote. Entrou na dificuldade e foi até o mestre. É na hora da adversidade que é a hora de você tomar atitude e ir. É na hora da adversidade que você tem que se levantar e reagir. Cantará sobre Caio. Parece que na hora do problema todo mundo quer parar. Todo mundo está com medo. Todo mundo fica frouxo. Decidiu ir. Eu falei, Jesus, ousado, hein? Todo mundo viu Jesus como um fantasma, uma assombração, né? Uma hora dessa. Não é possível? É ele. Xalai te cair. Quem conhece Jesus de verdade até na escuridão consegue identificar. Quem é íntimo do Senhor até dentro do vento, ele identifica quem está vindo te socorrer. Quem tem fé de verdade, mesmo quando o vento ao contrário, mesmo quando as circunstâncias vêm, ele consegue enxergar que alguém está vindo. Xalabante cantará-se ao encontro dele. Sabe o que é mais interessante? Que agora Jesus vem andando por cima das águas só para confundir. Alguém grita, fantasma. Como é que é isso? Uma hora dessa? Não é possível. A visibilidade não é boa. A visão está meio ofuscada. A minha fé está meio abalada. Aí Pedro lança o desafio: se és tu, Senhor, me dê uma prova, me manda me ter contigo. Ai, eu penasse. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou vindo sobre essa dificuldade para ir ter contigo, Pedro. Não tenha dúvida, sou eu mesmo.
maravilha, decide sair do barco, decide ir ao encontro de Jesus. Enquanto ele olhava para o Senhor, conseguiu vencer barreiras. O problema é quando tirou o olho de Cristo e olhou a dificuldade. Enquanto a gente estiver focado no alvo, que é Cristo, você vai dando glória. Aleluia. O problema é quando você tira o olhar de Cristo e foca na dificuldade. Foca no filho, foca na filha, foca no serviço, foca na fofoca, foca na perseguição, foca na igreja, foca no irmão, foca no que estão falando. Cairá-se, tu começa a desfalecer. Desfalecer o que, pastora? Na fé. Começa a ficar fraco, com medo, desanimado, desacreditado. Porque se você está indo encontrar Jesus, você quer o quê? Alívio. Quer vitória. Mas ninguém quer passar pelo vento. Ninguém quer passar pela dificuldade para enxergar Jesus. Tu acha que Jesus já não sabia? Sabia. Mas o Senhor foi provar a fé deles. Tem hora que o Senhor prova a nossa fé. E vou te falar, não é diabo não. É Deus mesmo. Quando começa o confronto, a perseguição. Ontem alguém falou assim: pastor, eu posso fazer um gabinete de 5 horas com a senhora? Aí eu peguei e falei assim: de outra igreja? Eu falei: pode ser. Só que eu não quero na minha casa nem na tua. Então marca numa praça. Marquei na praça, fiquei 5 horas ouvindo a pessoa. Depois ainda saí e fui pregar. Para você entender como que o povo está. Porque eu vou sair daquela igreja. Porque eu não estou aguentando a perseguição. É muito grande. Eu e meu marido vamos embora. E aí, já estou decidida. Vou pegar minhas coisas, vou embora, vou falar pastor, fazer gabinete. Eu falei: legal. E a igreja que tu vai não tem problema? É tudo legal? Não sei, mas ali está demais. Querida, em qualquer lugar que você for, você vai ter problema. Enquanto tu não conseguir aprender a lidar com as situações que se apresentam diante de ti, não adianta mudar de casa, mudar de bairro, mudar de igreja. O negócio é mudar de conduta. Quem sai da igreja por causa do homem nunca esteve por causa de Deus. Recalabantarás. Aprenda a florescer no deserto. Aprenda a administrar no deserto da onde o Senhor tem te colocado. A visão, quer dizer que a viu era boa? Era só ossos. E quem estava vivo? Ele. No meio dos defuntos. Gente, ou você é osso ou você é profeta. Ou você está vivo ou você está morto. Se fosse assim, o Senhor não tinha colocado ele no meio do vale. Botou logo no meio do deserto, no meio da seca. Para saber se ele ia se comportar como osso ou profeta. Independentemente do lugar, quem tem que fazer a diferença no ambiente é eu e você. Aí ela fez o gabinete com o pastor. Sabe o que o pastor falou? A mesma coisa. Eu libero. Mas para onde a irmã vai não tem problema? Aprenda a
a subir de nível mediante a dificuldade. Aprenda a lidar com os desafios que o Senhor te dá. Quando Davi teve a oportunidade de vencer o gigante, acho que ele falou assim: eita, não vou perder essa não. Proposta boa. Existem oportunidades que vai ser única, que o Senhor vai investir em você. Investiu em Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Tu farás te povo da terra. Pode parar de chorar. Já morreu Moisés. Para, se posiciona você. Quem o Senhor tem que tirar de cena para tu entender o teu lugar, para você se posicionar, para você não ficar de muleta. Tem hora que o Senhor tira a muleta para você andar sozinho. Imagine Pedro aprendendo a engatear. Para. Já viu a criança quando começa a engatinhar? Cai toda hora. Tem uma mãe chata, né? Que fica: não, meu filho. Não, tem mãe que fala: vai, levanta. A criança chora, olha para a mãe, mas a mãe continua acreditando. Levanta, meu filho, reage. Aí a criança levanta de novo. Aí vai, cai, se machuca. Mas chega uma hora que ele está firme. Chega uma hora que ele vai conseguir andar sozinho. O Senhor poderia ter julgado Pedro. Se fosse a mão do homem, ia fazer isso, né? Eu sabia que ia na fraca. Eu avisei. Olha o crente, os crentes. Eu sabia, bem feito. Os crentes, os irmãos, olha os irmãos. Em vez de estender a mão. Não. Mas Jesus é misericordioso. Eu gosto de Jesus. Poderia ter favor. Eu falei: Jesus automaticamente estendeu a mão. Que temos homem de pequena fé. E levanta ele de novo. Sabe o que Jesus está falando? Se eu tiver que te levantar de novo, eu te levanto quantas vezes for necessário. Xalai decaio. O segredo é tu continuar andando, continuar caminhando. Cair faz parte, escorregar, desfalecer, mas eu sempre estarei com as minhas mãos estendidas. O homem é a porta do templo. O que aconteceu com o homem? Gente, o homem estava na porta do templo. Tudo para ser crente. Tudo para entrar no templo. E quem passava para o templo? Não falava nada, não tinha nada para dar para o homem. Ninguém levava nada. Dava o básico, pastor. Acho que dava o básico. Sei que ele precisa, coitado. De esmola. Aí aparece dois homens cheios do Espírito Santo. Olha a diferença. Olha diferente. Olha para nós. Tem gente que está olhando para nós, esperando receber algo. Mas sabe o que eu descobri? Que só dá quem tem. Como que eu vou oferecer se eu não tenho? Raio na bandaraça. Todo mundo que entrava para o templo, será que entrava por entrar? Não tinha propósito? Aí fala: olha para nós, levanta-te. E automaticamente os homens estenderam as mãos e colocaram aquele homem de pé. Não temos nem ouro nem prata, não tem dinheiro, não tem carro, não tenho uma mansão, mas o que eu tenho, Mamandarás. Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite: que eu e você tem não é o suficiente? Ai, pastor, eu queria tanto ver, eu queria tanta coisa. O que eu tenho? Ele está dizendo: eu sei que eu tenho. O resto eu tenho. Eu respondo por mim. Ele não respondeu nem pelo amigo. Ele falou: o que eu tenho eu te dou.
Eu sei que eu tenho. Levanta-te e anda. Automaticamente era tudo como precisava. E o homem olhava esperando receber algo em troca, porque sabia que ele tinha. As pessoas só vão olhar, esperar receber, se você tiver. Ai, pastor, tem o quê? Alguém liga para você e fala assim, olha por mim. Aí você fala, para. Se estão pedindo porque sabem que você tem algo para oferecer. E ele entrou no templo adorando e exaltando o nome do Senhor. E quem se assombrou? Os que estavam no templo. Gente, o espanto, o certo seria de dentro para fora. O milagre não seria normal, de fora para dentro. E todos que viram o coxo se maravilharam e ficaram espantados. Sempre é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Era aquela que pedia a cesta básica, era aquela que nunca tomava posição, mas se esqueceu que algum dia alguém foi lá, investiu e estendeu a mão. Eu te ajudo. Às vezes sabe o que está faltando para as pessoas entrar na igreja? A gente estender a mão, só dá uma força. Às vezes a pessoa está oscilando, está na porta. Entra ou não entra, vou, não vou, não tem força. E está precisando. Só que alguém tenha misericórdia. Que alguém não julgue, que alguém abrace. E Jesus fez isso com Pedro. E Pedro entendeu. E eu acho que depois que Jesus estendeu a mão e colocou Pedro de pé, Pedro falou, verdadeiramente esse é o Deus a qual hoje eu conheço. Sabe para que serve a dificuldade? Para fortalecer a minha e a tua fé nele. Os desafios é para nos aproximar mais dele. Não é para te matar, não. O Senhor está querendo me forjar e te forjar. Aí o que ele faz? Ele permite situações, não para nos afastar dele, não, para nos aproximar e conhecer a voz do Todo-Poderoso e saber que ele não é um fantasma, que ele está vivo e está entre nós. O que o anjo falou para aquelas mulheres que foram procurar Jesus depois de morto? Por que procura o morto entre os vivos? Ele não está morto. Estão procurando alguém que já morreu, que não vai fazer nada e nem pode fazer. Recantará-se, mas aquele anjo falou, ele já ressuscitou e ele está em nosso meio nesta noite. Ele está agindo na tua vida e na minha vida. Ele está acalmando o vento, ele está acalmando a tempestade. Só que eu tenho mais medo da tempestade interna do que a externa. Porque a externa parece que tem controle. Mas é a interna. É a inquietação, desespero, agonia. De parecer que nunca Jesus vai chegar. De que ele não está vendo, que é injusto o que está acontecendo. E quando a gente menos espera, quando você descansa no Senhor, ele age. Como é difícil dormir, sabendo que amanhã tem a conta a pagar, tem aluguel atrasado, tem um filho que saiu. Esse dia minha filha foi ver Lady Gaga, né? Eu fui dormir. Aí minha outra filha falou, tu vai dormir? E ela tá lá. Eu falei, tô cansada, eu tenho que dormir. E acordei com ela ligando 3:30 da manhã. Mãe, eu tô aqui na central, o que eu faço? Eu falei, da mesma forma que tu foi, tu vem. Mas mãe, tem arrastão. É, na hora que você foi, tu viu arrastão? Aí Jesus, ninguém vai arrastar ninguém. Deixa aí. Aí minha outra filha, mãe, acorda, mãe, tu não vai fazer nada. Acho que os discípulos falaram, mestre, acorda. Tu não está preocupado com o que está acontecendo aqui, não, mestre, dormindo tranquilo. Quem confia ainda dorme, tá? Quem confia não destabiliza, não. Ou você confia no Deus que tu serve, ou tu não confia.
arrastando assim, não. Aí Jesus só levou a carreira, mas chegou. Mãe, está preocupada? Não. Mandei ninguém ir. Só oro. Antes tirava meu sono essas coisas. Hoje vou dormir, querido. Não vou mais ficar nessa não. Quem estava tendo ritmia era eu, pressão alta era eu, glicose alta era eu. Aí Jesus falou, quem faz? Quem pode? Quem tem autoridade? Quem tem o comando? Quem é o governo? De quem é Labandarás? De quem é o Brasil? De quem é o Rio de Janeiro? Calabanchou, berrace. Tem que saber quem é a autoridade maior. Aí outro dia eu fui pregar no lugar, a irmã falou, pastora, a senhora sai muito tarde, a comunidade está pegando fogo. Ai, pastora, eu fico muito preocupada com a senhora. Aí Jesus falou, se antes de me servir, eu já te guardava, tu imagina agora o reforço que tu tem para fazer. Pastora, eu não vou para a igreja à noite, é muito ladrão. Antes eu andava nas trevas com eles. Para, querido. Para. Achar que Jesus perdeu o controle do governo, de presidente. Ai, está tudo uma bagunça. Jesus está criando situação para todo mundo tomar posição. Para, a espada está passando. A ira de Deus está se estendendo sobre a terra. Estamos vivendo um tempo de Sodoma e Gomorra. E Deus diz que vai dar um aperto. E Jesus vai apertar a igreja. Apertar a igreja. Porque lá fora, na Síria, como é difícil, né? Tem que pregar escondido. Tem que esconder Bíblia. Aqui todo mundo, sombra e água fresca. Ai, porque levantou contra mim. Para, que palhaçada. Estou cansada já. Cansada, eu vejo cada coisa nesses morros. Eu vejo bandido falando. Você é crente, você não é, você é, você não é. Vergonha. Vergonha. Cantarás. Cadê a igreja que ora? Cadê as mães que dobram o joelho? Cadê a mãe que ora pelos seus filhos, que entrega no altar? Meu filho está lá. Fui socorrer 4 vezes na comunidade. O Senhor falou assim: da próxima tu sabe o que eu posso fazer. A bagunça vai acabar. Se não quiser, vamos embora. É assim que Jesus vai fazer com o crente. Ou entra, decide o que tu quer. Se não entrar, da terra não vai ficar falando graça não. Vou começar a pegar. Xalabande cantarás. Um dia tô, outro dia não tô. Faço, não faço. A seara é grande. Poucos são os cefeiros. Só que Jesus disse para mim ao contrário. Poucos são os responsáveis. Para, tem um montão de gente. Ai, vou postar no YouTube. Eu sou a voz do Senhor. Quero ver a voz que clama no deserto, que nem João Batista. Vai lá pro deserto lá fora. Estou com dificuldade de encontrar profetas lá fora. Na rua não vejo nada, na madrugada não vejo um. As almas morrendo. E a gente preocupado com a nossa vida. Preocupado com o que vamos vestir no domingo. E as almas perecendo. As famílias sendo alvejadas, bombardeadas. A madrugada toda alguém me chama, pastora. Pode me ouvir? Tem hora que eu choro. Que igreja é essa? Qual é o noivo que a gente está esperando? É essa igreja aí que as loucas estavam esperando. O noivo. Sabe qual que o Senhor mandou pregar numa igreja? O tema era para as mulheres, festividade. E o Senhor falou assim para mim: pergunta qual o noivo que a minha igreja está esperando. E eu fiquei em casa e falei: como assim, Jesus? Aí Jesus falou assim: estão esperando qualquer noivo, menos eu. Estão esperando um noivo que pega no meio do caminho, que pega na esquina, menos no altar. Para, a gente não tem noção de quem é Deus de verdade. Eu ainda conheço um Deus que mata.
Um Deus que arranca, que bota na cova, mas Ele faz ressurgir também da cova. Para a gente terminar. Quando o endemoniado de Gadara teve um encontro lá, o demônio viu e falou: vieste aqui nos atormentar, filho do Altíssimo. Tipo assim, invadir o nosso território. Ai, vamos ter que sair. E Jesus automaticamente repreende aquele demônio, manda sair. O demônio fala: deixa a gente entrar nos porcos. Porcos gostam de quê? Lama, sujeira, imundície. Tem gente que o Senhor tira de lá, mas quer voltar para lá. E aí o Senhor começou a falar para mim de autoridade. Eu estou falando de autoridade espiritual. Eu estou falando de autoridade espiritual. Existem demônios e hierarquias espirituais, demônios que não são qualquer demônios, como o príncipe da Pérsia, que era um principado, que tentou resistir à oração de Daniel. Eram demônios territoriais. Entendo o que Deus está falando. Existe demônio, se você... Eu estou dando um exemplo. Vou botar uma igreja aqui na esquina. E esse território aqui for trevas, tenebroso, o diabo vai fazer de tudo para destabilizar o ministério, para bombardear a igreja, para a igreja sair de cena. E tem muitos ministérios que não resistem. Você vê portas se fechando. As portas do inferno não prevaleceram. Vai prevalecer sim, se tiver brecha aberta, se não tiver posicionamento, se não tiver vida com Deus, prevalece. É mentira isso. Vai brincar com o diabo, pensando que está brincando com qualquer demônio. E o endemoniado de Gadara é liberto. E o que o povo faz? Para tu entender o nível que chega a sociedade. Está perfeito juízo, ó. Perfeito juízo. O cara está sã. A gente viu ele no sepulcro. A gente viu ele acorrentado. Ninguém conseguia conter. Agora ele está em perfeito juízo. Aí o que eles fazem? Olha para os porcos e vê o prejuízo que Jesus deu na província. Jesus está dizendo assim: tem gente que para ter um encontro, para ser liberto, vai ter prejuízo. O difícil não é encontrar Jesus. O difícil é permanecer com Ele. Encontrar, todo mundo pode levantar a mão e aceitar. O problema é permanecer com Ele na casa, como Zaqueu permaneceu e teve mudança. E Jesus falou: hoje me convém para a tua casa. Hoje chegou a salvação. Mas existem demônios, para a gente terminar, que não quer sair da província. Ele sai de um lugar e quer entrar em outro, porque ele não quer largar a cidade. Por quê, pastora? Porque ele está encontrando legalidade para permanecer. E o Senhor nessa noite está dizendo: hoje eu quero quebrar essas correntes, quebrar essas cadeias, libertar e mandar esse demônio para o inferno. Hoje é noite de libertação e Deus está quebrando corrente. Hoje na tua casa, na tua rua, na tua família, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, no Brasil, Deus está dando livramento. E eu agradeço a oportunidade. Oh, glória!